Graça e paz a todos os que participam desta live, seja diretamente ou indiretamente. E o nosso desejo é que Deus use a sua palavra para a nossa edificação, para nos abençoar e para nos levar a um compromisso mais sério com Ele, segundo a sua própria vontade. O desejo de Deus faz que nós façamos o maior esforço humano possível para vivermos na presença dele. Não porque o nosso esforço seja salvífico, mas o nosso esforço faz parte do processo de santificação. Então, nós vamos estudar a carta aos Colossenses. Essa carta é uma carta muito interessante e muito necessária para o nosso crescimento espiritual. Colossenses é uma carta que Paulo escreveu, ele e Timóteo, os dois escreveram essa carta aos crentes da cidade de Colossos. Colossos era uma cidade próxima de Éfeso, não tão próxima, né? Uns 160 quilômetros de Éfeso, talvez, e uma cidade que estava em decadência, porque tinha sido um grande centro comercial e agora estava se tornando uma cidade de pouca atividade nesse sentido, atividade comercial, e, portanto, estava se tornando uma cidade empobrecida. Mas havia muita gente lá ainda, né? E Paulo, embora nunca tenha estado lá, pelo menos o livro de Atos não mostra isso, e nenhum escrito bíblico e nenhum escrito apostólico, nenhum tipo de escrito dos historiadores possa ter mostrado a presença de Paulo em Colossos. Nós sabemos que muitos crentes daquela cidade se converteram ouvindo ou o apóstolo lá em Éfeso mesmo, né, viajando de Colossos até Éfeso, ou alguns deles estiveram em Jerusalém por ocasião do Pentecostes e se converteram lá e voltaram para Colossos e ali estabeleceram uma igreja. Mas nós vamos, neste momento, orar ao Senhor pedindo a sua direção. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco, com nossas vidas, com nossas famílias. Nós te agradecemos porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e nós entregamos nas tuas mãos a tarde de hoje para estudarmos a carta aos Colossenses, pedindo ao Senhor que nos mostre aquilo que o Senhor quer que nós saibamos e que nós pratiquemos na nossa própria vida. Obrigado pela vida dos irmãos que participam, que ouvem, que recebem esta mensagem. Obrigado por todos os que têm, de alguma maneira, sido abençoados por estas mensagens. Dirige a nossa vida, perdoa os nossos pecados, falhas, pensamentos que não são agradáveis ao Senhor. Livra-nos de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos iniciando a carta aos Colossenses e nós estamos vendo já aqui uma palavra importante. Paulo é o apóstolo de Cristo Jesus. Ele é apóstolo. Ele é alguém que foi chamado para exercer uma missão. Apóstolo é um enviado. Apóstolo é simplesmente alguém que teve contato direto com Jesus e que
foi enviado por Jesus com uma missão especial. Esse apóstolo aqui é Paulo, e tem os outros apóstolos também, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, né, Judas, Tiago, filho de Alfeu, e outros apóstolos que conheceram Jesus, né, Tomé, que viveram e conviveram com Jesus durante o seu ministério neste mundo. E então Paulo foi alguém a quem Jesus apareceu de modo especial e a quem Jesus ministrou diretamente o seu evangelho, né? Paulo encontrou-se com Jesus, foi alcançado por Jesus no caminho de Damasco, indo de Jerusalém para Damasco, para prender cristãos, visto que Paulo era um fariseu e ele achava que os cristãos eram uma heresia do judaísmo. Então, eles queriam acabar com o cristianismo, porque parecia ser uma heresia do judaísmo e eles não podiam permitir isso. E o método que eles usavam era expulsar das sinagogas ou até prender e matar esses cristãos. Paulo ia fazer isso lá em Damasco, quando ele se encontrou, quando ele foi alcançado pela luz brilhante de Jesus no caminho de Damasco, e ali ele se converteu, reconhecendo o senhorio de Cristo naquele momento. E passou na Arábia uma temporada de aproximadamente no deserto da Arábia de 3 anos, período em que ele foi ministrado diretamente por Jesus. Ele aprendeu o evangelho não de Pedro, nem de Tiago, nem de João, ele aprendeu o evangelho diretamente de Cristo. Ele mesmo dá testemunho disso na carta aos Gálatas. Portanto, ele é um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus. E ele tem autoridade apostólica. O que é que significa isso? Autoridade apostólica. Ele tem essa autoridade porque ele é o chamado especial de Deus. Deus o separou no ventre da sua mãe. Deus falou disso com Ananias. Ananias foi um crente lá de Damasco que Deus separou para tratar, curar e abençoar a vida de Paulo nos primeiros dias da sua conversão. E Paulo, então, recebeu esse cuidado de Ananias. E Ananias levantou a questão, né? Senhor, esse homem tem feito mal ao teu povo, à tua igreja. E Deus fala com Ananias, não, faça o que eu estou mandando, porque esse homem foi escolhido, separado desde o ventre da sua mãe, para dar testemunho a reis, a autoridades deste mundo. Então, Deus escolheu o apóstolo Paulo para este trabalho. Vamos ler alguns versículos que estão aí no capítulo 1. Paulo, capítulo 1, dos versículos 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo,
tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra para a nossa meditação nesses 8 versículos primeiros da carta. Então, nós estamos vendo que Deus realmente chamou este homem e o qualificou para ser enviado de Deus às autoridades e às nações, para falar do Evangelho de Cristo, para ser testemunha do Evangelho de Cristo, visto ter ele o encontro pessoal com o Senhor Jesus e ter sido ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Então, esse apóstolo de Cristo Jesus foi apóstolo por vontade de Deus. É interessante a gente notar que hoje existem muitas pessoas se auto-intitulando apóstolos. E a gente fica impressionado com a quantidade de apóstolos que nós temos hoje e que querem receber a autoridade apostólica. Ora, se eles são apóstolos e têm autoridade apostólica, os escritos deles são escritos autoritativos. Isso significa que eles têm a autoridade de Paulo, a autoridade de Pedro, a autoridade de Tiago, a autoridade de Mateus, a autoridade de João, né? Então, os escritos deles são escritos que têm peso de escritura sagrada. E nós sabemos que isso não é verdadeiro. Nós sabemos que isso foge ao entendimento evangélico das Escrituras. As Escrituras são completas, são plenas, já foram findadas. As Escrituras estão completas no sentido de que elas não necessitam de mais nenhum tipo de acréscimo. E todo aquele que acrescentar alguma coisa a estas Escrituras é réu, segundo Jesus Cristo mesmo ensinou, e segundo o Apocalipse também nos fala. Então, estes homens que se auto-intitulam apóstolos, eles são falsos apóstolos. Nós não temos dúvidas em falar isso, nem medo de falar isso, porque sabemos que são falsos apóstolos. Os apóstolos verdadeiros são aqueles que Jesus chamou, e o apóstolo Paulo, que foi o último chamado pelo Senhor Jesus. Então, nós teríamos apóstolos hoje se nós entendermos a palavra apóstolo como sinônimo de missionários. Se nós entendermos a palavra apóstolo como sinônimo de missionários hoje, no seu uso hoje, moderno, então nós podemos chamar pessoas de apóstolos, porque são missionários. Mas isso implica em que eles não têm uma palavra autoritativa. Isso implica em que a palavra deles é igual a de qualquer crente. E a palavra deles é igual a de qualquer pessoa que teme ao Senhor e obedece ao Senhor. Eles não podem reclamar, nem requisitar qualquer tipo de autoridade para suas palavras. Nem podem exigir que as pessoas obedeçam às suas palavras no sentido de reconhecerem suas palavras como palavra de Deus, né? Como palavra autoritativa vinda direto de Deus. Eles podem pregar, e quem prega as Escrituras aqueles que pregam as Escrituras podem reclamar que as suas palavras devem ser obedecidas, né? Mas as palavras que eles pregam da Bíblia, portanto, é a palavra da Bíblia que deve ser obedecida, e não a desses escritores que escrevem muitas heresias, que apresentam muitas heresias, que escrevem coisas que não são verdadeiras, que escrevem coisas que fogem
da realidade bíblica. Então, nós precisamos muito cuidado ao entendermos esta palavra apóstolo, não é, que Paulo utiliza para si. Mas pode ver que para Timóteo, ele não usa essa palavra. Né? Timóteo é um colaborador. O irmão Timóteo é alguém que está junto com Paulo ali escrevendo esta carta. E esta carta foi escrita da prisão. Esta é uma das cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. São cartas que foram escritas quando Paulo estava preso em Roma. Essas cartas foram escritas na prisão, e Timóteo estava junto com Paulo nesta ocasião. Então, Timóteo é um auxiliar de Paulo aqui, e ele não recebe título algum, a não ser de auxiliar de Paulo. A quem que eles estão escrevendo? Eles estão escrevendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Santos e fiéis. O que significa isso? O que essa palavra santos vai significar? A palavra santos aqui não significa alguém sem pecado. A palavra santos aqui significa apenas alguém que foi separado por Deus para viver na presença de Deus. Todos os crentes são santos, porque em Cristo eles foram separados para viver uma vida reta na presença de Deus. Eles foram separados para a vida eterna. Eles foram separados para a glória de Deus. Então, os santos e fiéis irmãos, fiéis são aqueles que andam segundo a doutrina apostólica. Os irmãos fiéis são aqueles que foram ensinados por Epáfras. Epáfras foi uma pessoa que viveu em Colossos e que talvez tenha sido ensinado pelo próprio apóstolo Paulo, e ele está ali ministrando. Ele é o pastor da igreja de Colossos. E ele ensinou aqueles irmãos, e aqueles irmãos estão sendo fiéis ao ensino da palavra. Então, eles estão sendo firmes na palavra. Por isso, Paulo chama de santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo tem notícias de que a igreja de Colossos é uma igreja que está agindo fielmente. É uma igreja de santos separados para a glória de Deus, para viver separados do mundo, para viver uma vida sem pecado, e fiéis. Fiéis no sentido de andarem em obediência à palavra, no sentido de praticarem a palavra, no sentido de viverem uma vida reta de acordo com a palavra. A esses que estão em Colossos e que andam desta maneira, Paulo saúda. E como que Paulo saúda estes irmãos? Graça e paz. É típico de Paulo essa saudação, graça e paz. Graça, porque tudo foi operado na vida cristã, tudo é operado na vida cristã, tudo continuará sendo operado na vida cristã pela graça. É a operação graciosa de Deus, a operação que não custa nada para nós, a operação que não pode ser comprada por qualquer tipo de ação, que não pode ser comprada por qualquer tipo de obra. É uma operação exclusiva de Deus que atua na nossa vida e que toca o nosso coração, que nos transforma de pecadores perdidos em pecadores salvos, lavados no sangue de Jesus, ainda pecadores, mas completamente transformados e desejosos de crescer espiritualmente todos os dias, deixando o pecado, abandonando as coisas erradas para a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo considera esses irmãos porque todos são filhos do mesmo Pai. Deus, pela graça, é Pai
deles, de todos os crentes de Colossos, assim como é pai de Paulo e pai de todos os crentes e pai nosso também, porque nós também somos crentes em Jesus Cristo, não é? E aqui é necessário que nós expliquemos claramente que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Muitas pessoas querem crer que são filhas de Deus sem serem salvas por Jesus Cristo. A única possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus é sermos crentes em Jesus Cristo, sermos salvos por Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, termos os nossos pecados perdoados por Ele e darmos todo o crédito da nossa salvação a Ele para viver de acordo com a sua vontade. Então, esses são aqueles que são irmãos em Cristo e são filhos de Deus. Aqueles que não têm essa experiência não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. E as criaturas de Deus não são salvas em Cristo Jesus. E elas, então, não podem participar desta vida de santidade e de santificação que Deus exige dos seus filhos e dos fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo, esses irmãos que se encontram em Colossos. Ele está falando a uma igreja que se reúne em Colossos, na cidade de Colossos. E ele fala, então, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. A graça e a paz são da parte de Deus, ou seja, é Deus quem concede a graça e, mediante a graça que nos torna filhos, Ele nos pacifica com Ele. Antigamente, os colossenses e nós também éramos inimigos de Deus. Mas agora nós somos pacificados. O sangue de Jesus Cristo nos pacificou, porque agora nós abandonamos o pecado, abandonamos tudo aquilo que não agrada a Deus para viver uma vida que glorifica a Deus. Então, nós somos pacificados. Por isso, Paulo diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. E então, ele complementa este pensamento, mostrando que Deus, em Cristo, é o operador da graça e da paz para a nossa salvação. A graça de Deus foi manifesta em Cristo Jesus, e a paz foi realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu para operar a nossa reconciliação com Deus. A paz que ele nos oferece produz reconciliação, ou seja, deixamos de ser inimigos de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Paulo agora vai desenvolver o assunto da carta, e ele começa então, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui tem algumas coisas importantes nesse versículo. Primeiro, ele está dizendo que o coração dele é grato a Deus. Ele dá graças a Deus. Aqui, graça é no sentido de agradecimento. Ele está dizendo aqui que ele agradece intensamente a Deus. Ele agradece ao Pai, a Deus, porque é dele que vem todas as coisas. Então, ele agradece a Deus. E quando ele ora pelos colossenses, ele ora agradecendo a Deus pela fé que os colossenses têm. Mas damos sempre graças a Deus, e ele explica quem é Deus. Esse Deus que vocês creem em Colossenses é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há algumas
verdades implícitas aqui. Primeira é que Deus é verdadeiramente o originador de todas as coisas. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Colossenses, o Jesus que vocês creem e que salvou vocês e que livrou vocês do pecado e que livrou vocês da morte espiritual e que age na vida de vocês produzindo frutificação, esse Jesus tem uma origem. Esta origem é Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus humano que veio operar a nossa salvação, ele é filho de Deus. Isso não quer dizer que ele seja menor do que Deus, porque ele é também Deus eterno, ele é o Verbo eterno que se fez carne, não é? Mas neste papel de redentor, ele é o Filho. Então, nós damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é filho desse Deus eterno, no sentido salvífico. E nós temos muita alegria e muito gozo quando oramos por vocês. Por quê? Porque nós ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não há nada que me alegre mais do que ver que vocês andam em perfeita comunhão com Jesus e vocês manifestam fé no Senhor Jesus. E esta fé é manifestada de uma maneira muito rica. Esta fé que vocês têm em Cristo Jesus é manifestada de uma maneira que glorifica a Deus. E vocês ainda têm amor uns para com os outros. Vocês têm amor para com todos os santos. Ou seja, há uma marca registrada na vida de vocês que demonstra que verdadeiramente vocês têm uma conversão genuína, porque vocês manifestam amor uns para com os outros, para com todos os santos, para com todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que foram separados para glorificá-lo. Então, vocês fazem isso. E por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Vocês têm uma esperança. E esta esperança é o motor de tudo aquilo que vocês estão fazendo. Que coisa boa saber que vocês acreditam que vocês têm uma esperança preservada nos céus, que vocês não estão vivendo exclusivamente para este tempo, para esta vida, para esta circunstância, para esta dimensão, para esta ocasião. Vocês estão vivendo não apenas para esta dispensação, vocês estão vivendo porque vocês têm uma esperança preservada nos céus. Ou seja, os olhos de vocês estão olhando para além. Os olhos de vocês vivem uma vida cristã de olho nos céus, porque lá é verdadeiramente o lugar de vocês, o lugar dos crentes, o lugar de todos que temem a Deus. Então, é bom saber que vocês estão enxergando o futuro, né? Enxergando a bênção. Vocês têm uma visão escatológica, ou seja, vocês são capazes de perceber que Jesus salvou vocês para uma viva esperança, para viver com Ele eternamente no céu. E essa esperança preservada nos céus é uma esperança que vocês ouviram pela palavra da verdade do Evangelho. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, a esperança escatológica é anunciada. Então, aqui temos uma outra advertência, irmãos. Quando é que nós estamos pregando o Evangelho genuíno? O que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses é que quando o Evangelho genuíno é pregado, a palavra da verdade do Evangelho é
pregada e as pessoas ouvem com fé essa palavra, eles passam a ter uma esperança futura. Eles começam a perceber que a vida deles é um tempo aqui, mas todo o resto da eternidade é no céu. Então, Paulo está dizendo, olha, é muito bom saber que vocês têm essa esperança, e que essa esperança foi gerada pela pregação genuína do Evangelho, e que o Evangelho preserva no coração de vocês a genuína palavra de Deus. Então, vocês ouviram essa palavra da verdade do Evangelho e passaram a crer na esperança futura, no céu, com Deus por toda a eternidade. E essa palavra chegou até vocês. Essa palavra chegou até vocês. De que modo? Ela chegou até vocês de um modo importante, porque foi Epáfras que pregou essa palavra para vocês. Certamente vocês ouviram de Epáfras, esse conservo nosso, que é realmente um homem de Deus. Então, essa palavra chegou até vocês, como também chegou em todo mundo. Eu tenho sido pregador dessa palavra, diz Paulo. Ela chegou a todo mundo. E olha o que acontece quando essa palavra chega a todo mundo. Ela está produzindo fruto e crescendo. Uma das características do evangelho verdadeiro, do evangelho que é pregado genuinamente, do evangelho que é a palavra de Deus verdadeira, é que ele produz fruto e vai crescendo, como acontecia com os colossenses, desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, Paulo está ensinando aqueles crentes que verdadeiramente o Evangelho é a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que a pregação desse Evangelho genuíno, desse Evangelho que é puro, desse Evangelho que é santo, desse Evangelho que é real e verdadeiro, produz frutificação, não só aos colossenses, mas em todo o mundo. Por onde Paulo passou, o Evangelho foi pregado, produzindo frutificação e crescendo, né? Crescendo. Isso acontece entre vocês desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Vocês ouviram a verdade e creram na manifestação da graça de Deus, entendendo os propósitos de Deus e entendendo as ações de Deus, entendendo o modo como Deus age, né? Entendendo as ações poderosas de Deus na vida dos crentes. Vocês foram instruídos por um homem que é fiel ministro de Cristo. Como é importante vocês terem ministros fiéis. Valorizem esse homem, Epáfras. Vocês foram instruídos por Epáfras, nosso conservo, amado, servo, tanto quanto eu, né? Não apóstolo, mas alguém que era um pastor. E quanto a vós outros, esse homem é um fiel ministro de Cristo. Por quê? Porque ele anunciou o Evangelho e ensinou vocês no Evangelho. Vocês devem muito a Epáfras, porque foi ele que ministrou esse Evangelho verdadeiro a vocês, que produziu tanta mudança em vocês e que transformou tanto vocês a ponto de gerar uma expectativa maravilhosa da vida eterna no céu e levar vocês a ter essa esperança escatológica preservada nos céus, uma esperança futura de que vocês serão ressuscitados com Cristo, porque certamente
foi isso que Epáfras ensinou a vocês. Vocês foram instruídos, então, por esse homem que é fiel ministro de Cristo. Então, que é um fiel ministro de Cristo? Fiel é aquele que se dedica exclusivamente a fazer aquilo que lhe é mandado. Fiel aqui significa alguém que não foge do que é ordenado, alguém que não foge do que é ensinado, alguém que não se afasta do seu ministério, do seu trabalho, do seu serviço, alguém que não se afasta daquilo que lhe foi pedido fazer, daquilo que lhe foi deixado como tarefa para fazer. Então, esse homem, Epáfras, é um homem de Deus, fiel ministro de Cristo, e ele relatou a mim, Paulo, o amor que vocês têm no Espírito, né? Então, ele está demonstrando aqui também que há uma participação da Trindade no crescimento espiritual desta igreja. Deus derramou graça e paz, derramou manifestações de amor a esses irmãos. Jesus Cristo operou a redenção, né? Operou a redenção que produziu transformação e perdão de pecados aos Colossenses, e o Espírito Santo está trabalhando nesses Colossenses, manifestando amor verdadeiro, porque é o Espírito Santo que derrama amor nos corações dos crentes. Então, esta trindade maravilhosa, santa, esta trindade imperecível, essa trindade eterna, é que tem operado na vida dos colossenses. E, por meio de Epáfras, eles têm sido ensinados a viver de acordo com os ensinos que eles recebem dessa trindade. O próprio Espírito Santo derramou amor nos corações destes irmãos para que eles sejam ministros do Evangelho também, como Epáfras é ministro do Evangelho. E o apóstolo Paulo tomou conhecimento de todas estas coisas, inclusive desse amor genuíno, desta comunhão perfeita que existia na igreja de Colossos, não é? Essa comunhão maravilhosa que permitia que eles cuidassem uns dos outros, conforme o texto que nós já lemos e estudamos nos mostra, né? No amor que tendes para com todos os santos. Os colossenses foram elogiados por Paulo por essa comunhão que havia entre todos os crentes, e isto foi relatado a Paulo por Epáfras, e Paulo sabe que isso é fruto do amor que o Espírito Santo derrama nos corações daqueles irmãos. Então, Paulo tem uma grande alegria nesse sentido de fazer os colossenses entenderem que eles estão no caminho certo, que eles estão sendo abençoados por Deus e que eles estão agindo de uma maneira santa, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão agindo sinergicamente para abençoar a vida desta igreja. Esta igreja serve de exemplo para nós. Epáfras é um exemplo de pastor e nós precisamos estudar Colossenses com esta visão de aprender como ser igreja, de aprender como nós vamos crescer como igreja e de como isso toca o nosso coração e também de como isso exige de nós
uma postura que seja uma postura de verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Depois, a partir da semana que vem, nós estaremos vendo Paulo orar pelos colossenses, ele mostrar quem é Jesus, ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, ele vai mostrar o que é verdadeiramente o Evangelho e vai falar do seu amor pelos colossenses e vai advertir contra falsos ensinos, contra falsos profetas, vai confirmar a divindade de Jesus, vai mostrar que há coisas que devem ser tiradas do nosso meio, que coisas que não edificam, que não são necessárias, que são cerimoniais apenas, elas devem ser tiradas do nosso meio. E como é que nós estamos unidos a Cristo, como que nós devemos viver a vida cristã com a família, com as pessoas que nos rodeiam, e finalmente vai falar sobre aquilo que nós devemos realizar como servos de Deus, como servos do Deus Altíssimo. A carta é relativamente curta, são 4 capítulos apenas, mas é uma carta muito semelhante a Efésios, que nós já estudamos, porque elas saíram do mesmo autor na mesma localidade, na prisão, e no mesmo tempo, com o mesmo objetivo, de fortalecer a fé das igrejas, né? Então, nós vamos estudar essa carta com muita expectativa, pensando que ela pode verdadeiramente nos ajudar a crescer espiritualmente e a desenvolver a nossa fé. Que o Senhor bondosamente nos abençoe e nos ajude a fazer a vontade perfeita dele, que o nome dele seja glorificado na nossa vida.